Olá, seguidores do FIS, Fórum Inovação Saúde. Meu nome é Valmoli Gerber Júnior, sou diretor da Brasil Rad Física Médica e diretor da Vertical Saúde da ACAT. Estamos aqui com mais um encontro sobre empreendedorismo e inovação, seguindo uma série relacionada a ecossistemas, a setores que fomentam a tecnologia e inovação na área da saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um colega, um amigo ilustre do setor, o Lorenzo Tomé. O Lorenzo Tomé, ele é médico radiologista de formação, é CEO da Saúde Digital, um canal de comunicação sobre inovação e tecnologia em saúde, é mentor e professor sobre tecnologia em faculdade de medicina, e ele é um grande influencer no setor da tecnologia em saúde no Brasil. Ele vem fazendo um trabalho já excepcional durante um bom tempo. Eu acompanho ele já nas redes sociais há um bom tempo, e ele é um cara que promove muito a inovação, é um cara que tenta desmistificar, ele tenta aproximar a medicina da tecnologia, que por incrível que pareça, o setor de saúde é extremamente embarcado por inovação, mas aparentemente muitos médicos ainda estão um pouco distantes desse setor, né? Eles atuam muito mais como passivos do que ativos, no caso passivos usando a tecnologia e não ativos no sentido de promover e de talvez até desenvolver novas tecnologias com a visão do insider, o cara que está lá dentro, né, na ponta, e ter esse poder de observação. Então, o Lorenzo ele faz muito esse trabalho de comunicação com o médico, principalmente no setor de tecnologia. Lorenzo, meu caro, muito obrigado por estar aqui conosco no FIS, tá? E, por favor, pode se apresentar, pode fazer uma breve introdução aí dos seus trabalhos, tá? Oi, Valmoli. Olá, seguidores do FIS. Para mim, um privilégio estar falando com vocês. Fico muito agradecido pelo convite. Valmoli, nós já somos amigos de algum tempo, né? Muito antes da Covid. E você também, nos conhecemos através da inovação e do empreendedorismo. Você é um cara que eu admiro muito pelo seu trabalho à frente da CAT, à frente da sua empresa, Brasil Rad, e todo como você vê e apoia o ecossistema. Então, eu sou médico, Valmoli, como você mencionou, sou médico radiologista, então eu tive uma formação ao longo da minha carreira, tanto de medicina quanto da especialidade médica. Sempre olhei muito para o lado do business, do negócio, então eu fiz MBA, eu fiz especialização em auditoria, e depois eu fiz mestrado na Fundação Getúlio Vargas, terminei o ano passado. A minha empresa já está no mercado há 3 anos, nós somos uma startup de conteúdo, Valmoli, que digitaliza o conhecimento médico, cuja persona é o médico, em que nós trazemos as inovações e as tecnologias na saúde. Então, hoje a gente tem um foco mais através de B2B, né, para que empresas que falam com o médico produzam conteúdo e entregam para o médico. Então, a gente oferece nosso know-how e toda a estrutura dessa plataforma, e a gente tem um hub, que é o SD Conecta, que é um ponto de encontro do médico com esse conhecimento. Aí sim é o médico que se cadastra, paga uma mensalidade, acompanha todo esse conteúdo que é lá dentro do canal, que é o SD Conecta, e participa de uma comunidade que eu costumo falar que é a comunidade dos early adopters. São aquelas pessoas que já entenderam que não há mais limites entre a medicina e a tecnologia. E uma vez nessa comunidade, um ajuda o outro, um indica o outro, um dá dica para o outro, porque não há ninguém, Valmoli, que seja capaz de ditar cátedras na medicina digital, na saúde digital, né? Nós estamos aprendendo e em constante aprendizado, sempre em beta, versão beta, né, Valmoli? Porque as coisas mudam muito rápido e a gente tem que começar primeiro dessa humildade de saber que a gente tem que aprender todo dia se a gente quiser ter sucesso. Mas essa é um pouquinho da minha história aí, do meu background. É interessante, né, Lorenzo? A gente que está envolvido com esse ambiente de inovação, a gente sempre está com um pressentimento que a gente está sempre atrás da máquina, né? E essa angústia é o que move a gente para sempre estar buscando informação para tentar alcançar, mas a gente sempre fica nessa angústia que está sempre um passo atrás da inovação, né?
Cara, tu como um influencer, né, como um promotor de conhecimento e inovação, quais são todos os teus projetos atuais? Porque eu sei que tu tem podcast, que tu tem entrevistas, que tu tem eventos dentro de instituições. Então, quais são todos os teus projetos, tá? E o que tu pretende para o futuro, né? Como é que vai ser o Lorenzo daqui a 5 anos nesse ambiente que ele está se propondo a se estruturar hoje? Legal. É muito interessante fazer isso, porque as palavras elas vão mudando de nome com o passar do tempo, né? Se você, como que o Lorenzo se enxerga para o mundo? Eu sou um professor, Valmir. Eu me vejo como um professor. Eu quero ser um professor. Então, a minha maior habilidade e a que eu procuro desenvolver mais, ressaltando, sempre em beta, sempre aprendendo, é estudar as tecnologias que impactam a saúde, que melhoram a experiência do paciente, ajudam o médico no seu processo de cuidado, entender isso, traduzir isso e entregar para ele de uma forma que ele passe a usar. Isso é o papel do professor, sempre foi, né? A palavra mais hoje talvez seja influenciador, né? Mas por que o influenciador ele veio com o canal digital, né, Valmoli? Porque a figura do influenciador, ela passa, é um influenciador digital, né? E eu sempre me posicionei nesse tema também, porque sempre entendi que o que eu estudo e o que eu falo precisa alcançar o maior número possível de pessoas. Então, não tem outra maneira de você não usar o digital. Então, qualquer professor que queira alcançar o maior número de pessoas, se ele for para o digital, ele vai ter sucesso. Então, esse é o que eu me encontro, né? Então, aí existem vários passos que eu faço isso. Comecei no podcast, que você tem uma participação lá brilhante há algum tempo, já tem mais de ano que a gente gravou, né, Valmoli? E um dos podcasts mais ouvidos, porque você contou todo esse ecossistema de inovação, e o podcast, ele está desde 2018 no Spotify, é só buscar por Saúde Digital, e lá a gente traz esse conteúdo chamando pessoas como você, pessoas que colocam a mão na massa, para falar para o médico, para falar para o executivo de saúde, para falar para aquele que lida com o paciente que o mundo mudou e que ele precisa se adequar, que ele precisa sair da zona de conforto. É uma frase que é do Jack Welch, que é muito bacana, né? Que é para empresas: se a velocidade de mudança de fora da sua empresa ultrapassar a velocidade de mudança dentro da sua empresa, o fim está próximo, né? Então, você tira a palavra empresa e troca por carreira, se a velocidade de mudança de fora da sua carreira está maior com que a sua velocidade de mudança, com que a velocidade que você muda internamente, o seu fim enquanto profissional está próximo, você está perdendo competitividade. Então, nós trazemos isso no sentido de assumir o protagonismo. Eu creio que o médico, ele não pode ser apenas um consumidor de tecnologia, ele tem que ajudar a desenvolver, porque ele entende do mercado e entende onde que o calo aperta, o que precisa ser feito, e no momento que ele abre mão desse protagonismo, as soluções que chegam não são completas, são insuficientes. E por isso que a gente precisa juntar, e por isso que a minha empresa tem espaço hoje, porque as empresas de tecnologia, elas vão precisar dos médicos, as empresas de software de sistemas vão precisar de médicos, os hospitais, os planos de saúde vão precisar de médicos que enxergam além do estetoscópio, além do bisturi. É interessante essa tua reflexão sobre a importância de se observar a sua própria carreira, né? Não ficar atento somente ao que aparece de novo como tecnologia, mas também a tua aplicação dentro daquela potencial tecnologia, né? Pode chegar um momento em que o médico, mesmo com a especialidade dele, dentro da área dele, ele fica obsoleto em função da tecnologia que está chegando para substituir boa parte do papel dele como médico, né? De encontro a essa discussão, Lorenzo, quais os caminhos da medicina no Brasil hoje, né, e principalmente com o advento da inovação, como é que tu percebe o status da medicina no Brasil hoje em termos de uso de tecnologia? E aí vamos falar dos jargões aí da sociedade, né?
inteligência artificial, transformação digital e outras situações aí que enchem as telas dos computadores com eventos para cima e para baixo aqui. Como é que tu enxerga a realidade desse setor hoje? Eu vejo que já avançamos muito, a gente tem um ecossistema bastante maduro. No penúltimo podcast que eu lancei, eu falo exatamente isso, Valmir, 3 exemplos que eu posso dar aqui de 3 empresas que são empresas médicas, PebMed, a Livance e o iClinic. A PebMed comprada pela Afya por mais de 140 milhões, sendo que os executivos são médicos e foram absorvidos pelo serviço da Afya, então eles vão ser executivos da Afya, que é o maior grupo educacional de medicina do país, com ações em Nasdaq, né? A Livance, que é um consultório inteligente, que é o coworking dos médicos, né? Ele troca o custo fixo pelo custo variável. A Livance acabou de ser investida por um dos fundos de investimentos mais pujantes do Brasil. Esse fundo é nacional, que é a Astela Invest. E o iClinic, que é um software médico, Valmir, de agendamento eletrônico, de telemedicina, de prontuário eletrônico, do Felipe Lourenço, que nasceu lá em Ribeirão Preto, esse software. Hoje ele foi adquirido, ele foi investido em nível de série B, né? Tem semente, série A, série B, série C. Então, não se revelou o valor, mas é um valor muito grande por um dos maiores fundos do mundo, que é o SoftBank. Então, esses 3 anúncios, Valmir, eu sei que você acompanhou isso, aconteceu numa semana. Numa semana, na segunda, na quarta e na sexta. E eu fiquei, assim, em êxtase nessa semana, assim, falei com a minha esposa, cara, isso é muito legal de estar participando, porque esses 3 empreendedores já passaram pelo Saúde Digital e eu já tinha feito trabalho com eles e via o potencial disso. E hoje, por que eu acho que o mercado está amadurecendo? A gente vê venture capital, SoftBank, né, cara, do mundo, o líder do mundo vindo aqui investindo numa empresa que nasceu lá em Ribeirão Preto. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque isso traz track records. Isso fala assim, poxa, eu posso também. Ou eu posso participar disso, trabalhar junto com esses caras, ou eu posso montar a minha, ou não é só hospital e plantão e atendimento que me dá dinheiro, eu posso vislumbrar novas habilidades na minha carreira. Então, isso é muito alentador para quem trabalha com isso e eu tenho certeza que você deve estar feliz também com esse aquecimento de mercado. Agora, usar mesmo de prática, a gente ainda tem uma resistência muito grande por parte dos médicos, Valmir, que são muito resistentes à mudança, né? Então, eu falo que lá a comunidade são os early adopters, os médicos, no geral, eles são a late majority, né? Eles estão lá no final daquela curva de adoção, eles tendem a não experimentar o novo. E aí a gente tem vários argumentos para isso, né? Uma é o status financeiro, que sempre foi tranquilo, ele sempre navegou em mares tranquilos, agora nem tanto. E a gente tem o lado da saúde ser muito conservador, e isso tem que ser mesmo, porque eu estou lidando com vidas, né? Mas o fato da tecnologia ser pouco experimentada por quem usa e para quem ela é feita, Valmir, isso atrasa o aprimoramento dessa tecnologia. Produto digital é um produto vivo. Para você melhorar, você tem que usar. Então, aqui a gente está fazendo uma videoconferência. Tem bilhões de pessoas usando essa plataforma. Essa plataforma ela está sendo atualizada e melhorada quase que mensalmente, né, Valmir? E aí, se você não tem quem usa, como é que você vai melhorar o seu produto? Então, o grande problema que a gente vê da saúde é esse atraso em testar, em experimentar. O que eu sempre costumo fazer a relação é que inovação é risco, né? Então, num mercado conservador, num ambiente onde o risco precisa ser minimizado,
obviamente que vai ter uma ação contra, né, a adoção de inovação, principalmente quando tem inovações de maior impacto, né? Mas só que, assim como o risco está associado à inovação, inovação também está associado à sobrevivência, né? Então, em um determinado momento, ele vai ter que inovar. O quanto antes ele inovar, melhores e mais rápidos os resultados ele vai obter, com certeza, né? Com Agora, certeza. sobre esse movimento do mercado que tu acabou de falar, eu venho acompanhando e eu acredito que no decorrer aí das próximas semanas, provavelmente outros movimentos fortes vão acontecer. Existem outros acontecendo nos bastidores também, como grandes grupos de seguros, seguradora, por exemplo, digital, já lançando telemedicina no B2C em larga escala como produto nacional. Se a gente for observar o movimento do mercado americano, que copia muito aqui em algumas características, né? Obviamente que a gente infelizmente, não fala dos montantes no qual eles fazem os relacionamentos de investimento, de founding lá, né? Mas nós tivemos na parte de digital, e essas empresas que tu acabou de citar, são todas digital, né? Da área de digital, né? A gente não tem nenhuma empresa de hardware aqui, até porque tem uma história aí no Brasil que estancou o desenvolvimento de hardware, porque subvenções com o governo acabaram e hardware na área da saúde é para fortes, né? Mas esse movimento digital lá no mercado americano está bombando ao ponto de os investimentos no primeiro semestre, considerando o momento de epidemia e tudo mais, né? Tiveram um boom quase se igualando ao ano de 2019 inteiro, né? E se a gente for comparar movimentos de corporate adquirindo empresas de digital na área da saúde, a gente teve nesse primeiro semestre mais do que o ano passado inteiro, entendeu? Então, eu acredito que muito mais deal aí vão ser lançados nas mídias, porque essas negociações a gente sabe também que elas não são tão rápidas, né? Talvez no mercado americano sim, mas o nosso mercado demora mais, é um mercado mais engessado, burocratizado e tudo mais. Até os próprios fundos estão aprendendo ainda a lidar com empresas da saúde, mas eu acredito que esse movimento vai ter maiores resultados ainda até o final do ano, e eu espero que sim, né? Nós dois somos atores que estimulam esse tipo de movimento, né? Que empresas do setor da saúde sejam investidas, que empresas do setor da saúde sejam compradas, que a inovação fique mais acessível e que cada vez o médico utilize mais isso embarcado no seu consultório, na sua clínica, e não só médico, né? Médicos, dentistas, toda a área da saúde, quando a gente fala aqui, a gente quer que seja valorizada e que adote essas tecnologias aí que a gente vê surgindo. E é legal, né, Lourenço, é o mesmo sentimento que eu tenho aqui com a Vertical Saúde, quando a gente vê aquele empresário chegando lá com um computador ou com uma ideia e, de repente, o cara está vendendo a empresa por 50 milhões ou está recebendo uma rodada de investimento de 100 milhões. 100 milhões é um pouco mais difícil, né, no segmento de empresas que a gente atua diretamente, mas como investimento de 10 milhões, 15 milhões, isso dá um up na gente, mesmo que nós somos coadjuvantes, assim, aquele coadjuvante bem só para fantasiar mesmo, mas para nós é fundamental. E querendo ou não, às vezes o pouquinho que a gente faz de promover o cara num evento, de trazer ele para uma mesa para negociar, considerando uma reação em cadeia aí, talvez um efeito borboleta na teoria do caos, a gente pode estar ajudando esse cara em determinado momento, né? E é importante, Valmoli, a gente deixar claro aqui para quem nos assiste, assim, que você não precisa ser essa pessoa como eu, como Valmoli, né? Você não precisa ser um amante da inovação e você não precisa trabalhar com isso. É porque às vezes senão a gente fica aladiando e todo mundo acha que vai ter que ser o inovador e o cara... Não precisa. Agora, o que você não pode ser é arcaico, né? O que você não pode ser tem uma frase que eu gosto muito, tradição sim, tradicional nunca. Porque tradicional que é aquele cara que não muda, aquele cara que é resistente à mudança. Para ele mudar, o governo tem que ir lá e baixar um decreto, falar assim, agora você está proibido de usar isso aqui, aí ele muda. Então, é essa mentalidade que a gente quer passar, a necessidade que você tem de não se tornar arcaico experimentando as novas tecnologias e as inovações, porque isso é uma demanda do mercado que você precisa atender, porque senão sua carreira está em risco. E a sua empresa, consequentemente.
Com certeza. Lorenzo, meu caro, muito obrigado aí pela essa primeira parte da nossa conversa aqui no Fórum Inovação Saúde sobre empreendedorismo e inovação. Eu acho que a gente conseguiu acertar bastante na veia aqui do empreendedorismo e inovação, com uma visão de quem acompanha esse setor de forma bem ativa, né? E depois a gente volta uma segunda parte desse encontro para falar um pouco mais sobre o mercado, visões de futuro, entrar um pouco nos detalhes do que a gente começou a discutir agora nessa primeira parte. Show. Obrigado, Valeu. meu caro. Se quiser Até a se despedir, próxima. fique à vontade. Valeu. Valeu, obrigado, pessoal. E se inscrevam no nosso canal, no Fórum Inovação Saúde. Muito obrigado.